Queridos, sou Eliésio Silva, membro da Primeira Igreja Batista em Vitória de Santo Antão. Que alegria estarmos no podcast da Primeira Igreja Batista e este episódio em especial conversando sobre missões e recebendo aqui com muita alegria, um privilégio receber pastor Luiz Henrique da Igreja Batista Sinai para a gente conversar nos próximos minutos sobre as suas experiências, acima de tudo, nesse campo missionário. Pastor Luiz Henrique, que tem uma vida aí no ministério e com uma experiência considerável em missões. Pastor Luiz, seja bem-vindo a esse episódio e vamos conversar deixando que o senhor se apresente um pouco também e já falando dessa sua jornada missionária, de como tudo começou, um pouco do seu chamado para a obra missionária. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de podermos estar aqui compartilhando também essa experiência que ajuda muito no nosso crescimento espiritual também, impulsiona muitos outros jovens e também as nossas igrejas também para se envolver mais com missões. Bem, o meu chamado ocorreu as minhas experiências com missões em 1980. Eu estava aí com meus 14 anos de idade, ia para a EBD de uma vizinha nossa, ela frequentava a igreja presbiteriana e nos convidava sempre para ir participar aos domingos da EBD. Logo em seguida eu deixei de frequentar a EBD e fui para frequentar a Igreja Batista lá em Santo Amaro, pastor Coimbra, e onde funcionava as EBD lá, e eu passei a frequentar a EBD e fui lá em uma campanha de missões estaduais, onde a gente recebeu um chamado, através de uma experiência de um missionário daqui do sertão, só que, obviamente, Deus foi aprimorando na nossa caminhada, e aí a gente foi recebendo o chamado de Deus, porque o chamado de Deus não é só simplesmente sentir um desejo de ir para um seminário, se preparar, agora eu estou apto para o campo missionário. Mas há um preparo desde o processo da sua conversão também e do seu caminhar, do seu relacionamento com Deus. E aí ele vai, assim como foi com Abraão, assim como foi com Samuel e também com todos nós nessa caminhada, ele vai confirmando o nosso chamado. Pastor, o senhor falou um pouco sobre sua preparação, não é? E a gente até estava conversando um pouco sobre algumas das suas experiências, né? Inclusive fora do estado de Pernambuco. E quando trata-se de missões, pastor, e a gente sabe que vocês missionários, convivem com diversas pessoas em diversos estados, municípios, ou seja, culturas diferentes. E já para a gente dar continuidade aqui ao nosso papo sobre missões, fala um pouquinho para a gente, como o senhor vê essa questão da cultura, a interferência da cultura, dessa diferença cultural no campo missionário, o impacto disso tudo, como é que o missionário lida com essa diversidade cultural que vocês encontram? É uma boa pergunta, porque isso não se aprende dentro de um seminário. O seminário, na verdade, no meu tempo, quando eu fiz missiologia, aqui no tempo era missões, a gente acaba vendo algumas questões de antropologia, sociologia, a gente vê o comportamento, o estudo do ser humano, o comportamento dele. Porém, quando nós chegamos no campo missionário, que a gente usa muito essa expressão campo missionário, a gente vai encontrar, por exemplo, se você é do estado do Pernambuco, aí você vai para o sertão, você vai encontrar um comportamento diferente. Por exemplo, na Bahia, quando eu cheguei no campo missionário, ali na cidade de Barreiras, e tinha outra cidade próxima, uma cidadezinha que era um município de Barreiras, chamado Mimoso do Oeste, encontrei um pessoal que já veio de outra cultura, uma cultura europeia, onde tinha muitos alemães, italianos, porque estavam fazendo um assentamento de uma cidade lá, e muitas famílias chegando, e tinha muitas fazendas lá.
inclusive até japoneses também. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que, por exemplo, o pastor Daniel, que era o pastor da primeira igreja batista lá em Barreiras, perguntou para mim, eu ainda era um jovem, começando ali minha jornada, ele perguntou, você vai começar fazendo o quê? Ele apresentou o local. Diga-se de passagem, ainda tinha muitas famílias ainda construindo casas ali. Eu respondi para ele na minha inocência, bem, eu vou começar orando, fazer como Jesus fez. Assim que ele foi batizado, ele seguiu, dirigido pelo Espírito Santo, para assim passar 40 dias e 40 noites, orando e jejuando. E eu percebi que o comportamento deles eram bem diferentes, né? Inclusive eu conheci um senhor que tinha uma mercearia, e ele percebeu, olhou para mim e disse, veja, eu vejo que o senhor está aqui mais de um mês e fica andando nessas ruas e orando, e eu não vejo acontecer nada. E até então eu percebi que ele era espírita, né? Principalmente ele era descendente de italiano também. E aí ele disse para mim, veja só, vamos fazer o seguinte, o senhor compra até lanche aqui, compra algumas coisas aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar minha família para o senhor dar um estudo lá para a minha família desse Deus que o senhor está ensinando aí. Tá, e aí foi muito bom porque eu passei a conhecer a família e ele passou para mim, na verdade, como os italianos, inclusive também os alemães, eles se comportam, né, dentro da sua estrutura, dentro da sua cultura. E eu aprendi bastante mesmo com eles para que ali eu pudesse não me sair melhor, mas também ter um conhecimento cultural, porque o grande desafio hoje de um missionário não é só a questão financeira, mas é a questão cultural do local, e também ele já encontra uma atmosfera, talvez, de uma religião já implantada ali há muitos anos. Falando em desafio, pastor, o senhor fala de dois grandes desafios, né? E de uma forma mais prática, o senhor conseguia contar para a gente, talvez, um ou dois grandes desafios que fez a diferença no seu ministério e aquele caso que você disse assim, isso aqui foi impactante, isso aqui, eu lembro até hoje dessa situação como missionário? Eu trago um desafio que foi muito grande, eu já tinha até um pouco de experiência. Quando eu vim da Bahia para cá, eu já fiquei viúvo lá em 95, e quando eu cheguei aqui em Recife, fiquei na casa dos meus pais, ali em Olinda, e eu recebi um convite de uma igreja lá de Vila Popular, um bairro de Vila Popular, fica em Olinda. Passei 3 anos e 3 meses lá, e quando a gente construiu o templo lá, juntamente com um seminarista também, que era uma congregação da primeira igreja batista em Jardim Brasil 2 também, que ficou outro bairro em Olinda, a gente recebeu um convite para ir para um ponto de pregação que fica em Olinda, aonde reina ali o carnaval de Olinda ali, onde os foliões ali realmente é o foco da folia. É bem próximo também uma série chamada Cariri, e eu me surpreendi porque eu já conhecia muito bem a Bahia, mas ali nunca tinha me encontrado diante de um cenário, né, tão desafiador. Por quê? Porque, primeiro, o ponto de pregação não era nem na frente da casa desse diácono, Maurício, era no quintal da casa dele, e aí só se reunia aos domingos à tarde. Depois eles passaram para ser cultuados na frente. E assim que eles me convidam para ficar lá trabalhando, eu deixei lá a congregação, que já estava em ponto já bem construída, e eu aceitei o desafio para estar pastoreando esse ponto de pregação, e logo em seguida se tornou congregação. Foi nas saídas missionárias de visita, encontramos um jovem, que eles me levaram na casa dele, esses irmãos, 10 irmãos, para fazer uma visita que ele estava com tuberculose. E ao chegar lá, eles não quiseram subir, porque ficaram no primeiro andar. Mas, para surpresa minha, embaixo era um Xangô. Era o centro de Umbanda ali embaixo. E já havia 40 anos que aquilo funcionava. E eu subi, quando cheguei lá em cima, a mãe desse rapaz, eles me apresentaram, era a Mãe Nete, conhecida como Mãe Nete. Ela que comandava aquele centro de Umbanda ali. E eu entrei,
e fui conhecer o menino, o rapaz era Flávio, realmente ele estava com a tuberculose já muito avançado, e nós oramos por ele, nós conversamos, e para surpresa minha ela se aproximou e disse assim: mas esse Deus que o senhor serve vai curar ele, vai restaurar ele? Ele disse: com certeza, fisicamente, mas o maior milagre que o Senhor faz é na nossa alma, a restauração da nossa alma. Bem, antes de sair de lá, ele pediu: pastor, eu quero receber um estudo bíblico. Eu fiquei 1 mês discipulando ele. Com 1 mês e 3 dias, ele tomou a decisão dele. Eu tinha um colar lá, que a mãe dele fez um pacto lá com ele, para que ele fosse curado e tal. E ele passou até receber as visitas da gente com mais frequência e visitar lá a congregação, né? Só que ele estava muito debilitado, a gente ia buscar ele no carro. Com 3 meses depois, a mãe dele me chama e pede para abrir a congregação onde era o centro de Umbanda. E eu levei para a igreja mãe não pode um negócio desse. Você abriu uma congregação no local onde adorava outros deuses, um Xangô. E eu disse: olha, é uma grande oportunidade para a gente levar também como testemunho que aí o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Uhum. E aí ela nos convidou, ela abriu o espaço lá realmente, e nós fizemos toda a limpeza. Depois de 15 dias, a igreja mãe veio, olhou também o espaço e aceitou o desafio. E ali realmente era um local que era um centro de Umbanda, se tornou agora uma congregação batista em Guadalupe. E foi aquele local onde mais se converteram pessoas, se converteram 36 pessoas. Passamos 1 ano e 8 meses ali. Quando saímos, voltamos para o espaço, na frente da casa do diácono Maurício, e logo em seguida nós compramos o terreno onde é hoje a Igreja Batista Central em Guadalupe. Eu diria que temos aí, acima de tudo, um exercício de fé. Não é? E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente consegue perceber que sem fé também é impossível fazer missões. Obviamente a gente não consegue, porque isso aí tem que estar no nosso currículo, né? A fé, ela gera, alimenta, e a gente consegue ver até o impossível, além dos horizontes. Foi o que alguns não acreditaram. Mas, pastor, o senhor vai abrir uma congregação onde era um centro de Umbanda, um Xangô? Isso não existe, né? E eu disse: mas justamente isso. E o Senhor nos ensinou através da fé, né? Então, o próprio João vai escrever no capítulo 8, verso 38, conhecereis a verdade vos libertará. A maior libertação não é só do espaço, é na alma das pessoas. E isso requer de nós fé também. Pastor, o senhor falou ainda há pouco sobre o discipulado que o senhor fez com aquele jovem, né? Ficou ali um período fazendo discipulado, e esse discipulado trouxe um resultado muito positivo para o reino, né? Tudo começou ali desse discipulado. Falando um pouquinho sobre ensino discipulado e considerando a sua experiência, né, não só como missionário, mas também como pastor de igreja local. Como o senhor diria de qual a melhor abordagem qual seria o melhor caminho, pedagogicamente falando, né, para que as igrejas possam abordar essa questão do discipulado e do ensino com esse foco missionário, esse foco de transformar vidas? Bem, é uma pergunta também bem relevante para a gente. Por quê? Porque o discipulado ele acontece também e facilita a desenvoltura do missionário, do pastor, quando ele conhece o ambiente onde ele está. Isso é fundamental. Nós falamos um pouco atrás sobre a questão cultural também, que é um grande desafio, né? Sim. Então, quando a gente passar a conhecer o comportamento daquele local, por exemplo, lá em Piauí, eu iniciei um discipulado na cidade de Buriti dos Lopes e observava que o pessoal ficava com as portas das casas abertas de 8 até meio-dia. De meio-dia em diante eles fechavam, só abria às 17 horas.
Então eu pensei, para dar um discipulado ou de manhã ou após as 17 horas. Mas a gente teve que observar também o movimento e a forma que esse pessoal realmente vivia dentro da cidade. Então, o discipulado ele funciona também dessa mesma estrutura em relação às pessoas. A gente tem que analisar como a gente deve se aproximar dessas pessoas, o tempo que elas têm também. E, obviamente, de uma forma mais simples possível. Por exemplo, eu me aproximei de um pessoal que era torcedor de determinado time de futebol. E aí eles eram bem malucãos, tal, no jeito deles, jovens. E eu estava com um grupo lá, evangelizando, e eles não quiseram se aproximar. E aí eu me aproximei, e a linguagem que eu usei aí, como é que vocês estão? Beleza? E o time de vocês? O meu é melhor, o meu, aí cada um está dizendo, mas tem um time que não perdeu para ninguém. É Santa Cruz. Não chega lá. Mas eles assim, esse time que não perde para ninguém é a seleção do Senhor Jesus. Ele, mas você está falando do reino do céu e tal. E ali a gente já desenvolveu, e passou a conhecer. E aí eu convidei eles para ir para o templo. Eles disseram, não, eu não gosto de ir para a igreja nenhuma, não. Eu disse, que tal a gente, por exemplo, conversar e fazer um discipulado na casa de vocês? Aí, vai na casa dele? Se for na casa dele, eu vou. Bem, marcamos, e desses 5, 3 se converteram, com um discipulado que durou cerca de 3 meses. 3 meses, porque ele foi sequencial, em Peniel. Então, o discipulado ele acontece de acordo também com o que você vai tratar, vai abordar ali para aqueles jovens também. Por isso que é muito fácil a gente aplicar um discipulado quando um irmão, uma irmã, convida uma pessoa da sua rua, onde ela mora no bairro, já conhece, determinar também o horário que o discipulado requer também um determinado horário. Para a gente também não cansar a pessoa, lembrando que aquela pessoa está em processo de estudo discipulado. Foi o que Jesus fez com os discípulos, né? Claro que ali aquele discipulado foi uma universidade, 3 anos aprendendo com o Mestre Jesus. Mas em pouquíssimo tempo, o Senhor aplicou um discipulado para uma mulher que eu considero que foi a primeira missionária na Bíblia, a mulher samaritana, sentada ali, num sol escaldante, mais próximo a um poço, e ela veio buscar água. E ali observe que há um desenrolar de conversa, e Jesus acaba entrando até na intimidade dela, mas sem agredir muito o seu costume, a sua cultura. Até então ela repreende Jesus como o Senhor judeu, sendo eu mulher samaritana, e pede que eu dê água para o Senhor. Aí há um desenrolar, a tal ponto que o Senhor passa agora a discipular, mostrar que a vida dela, que a realidade dela não estava muito boa. Ela traz a metade da cidade aos pés de Jesus. Jesus passa a ensinar aqueles jovens ali, aquela cidade, mas observe ali é um discipulado também. Sem dúvida. Eu estou aprendendo bastante, pastor. Muito obrigado, não apenas pelo podcast, mas pela aula que a gente está tendo de missões aqui, né? Porque às vezes a gente, como o senhor colocou no início da sua fala, né, lá atrás, não é só ir no seminário, né? Não é só fazer um curso de teologia, porque tem coisas de fato, como a gente está percebendo e confirma a sua fala, a prática, o dia a dia do missionário vai ensinar muita coisa, né? Então, lidar com essas questões culturais, sociais, econômicas, religiosas, né? Essa mistura de religião, né? Que eu acho que já vi um pouquinho na sua fala. A gente está falando, né, nesse podcast sobre missões, em especial vivenciando como as igrejas batistas aqui no estado de Pernambuco estão vivenciando nesse período missões mundiais, né? E nós já fizemos a abertura da campanha na primeira igreja batista sobre missões, e falando agora sobre missões mundiais, pastor, missões mundiais e o papel da igreja. Qual é a importância, né? A gente trabalha com missões mundiais, missões estaduais, missões nacionais. Qual a importância da igreja no estado de Pernambuco, a igreja local, vivenciar missões mundiais, né? E como a gente pode vivenciar missões mundiais de uma forma que aquilo que a gente vivencia aqui vai impactar no missionário que está do outro lado do mundo, a quilômetros de distância de nós. O envolvimento das igrejas batistas é fundamental.
Por isso que se desenvolve uma campanha. E essa campanha ela pode durar um mês ou muito mais. Hoje já tem projetos de missões mundiais que você contribui o ano todo. Sim. Porém, não é só a contribuição financeira. Isso é importante para manter um obreiro em determinado local, algum país, ou até mesmo na janela 1040, como é um dos lugares mais difíceis de você pregar o evangelho, as barreiras que nós encontramos em todos os aspectos, né? Não é só perseguição religiosa, há uma violência de tal tamanho que é terrível. Se o missionário não estiver também bem preparado e acobertado também das leis daquele local, ele sofre um risco muito grande de até mesmo perder a sua própria vida. Mas voltando para a estrutura do nosso Brasil, em especial o estado de Pernambuco, as igrejas elas precisam se envolver mais, não só com a contribuição. A contribuição, como nós falamos, na fala um pouco para trás, é muito importante, mas o envolvimento, a igreja abraçar a campanha de missões, criar, na verdade, a atmosfera dentro do templo de que aqui é um campo missionário e o que a gente vai fazer aqui vai refletir também na vida do missionário, talvez nem conhecendo as nossas igrejas, eles os irmãos, mas eles têm notícia através dos jornais, de clipes também, falando e mostrando para os missionários que estão lá o que as igrejas nos nossos estados, e em especial Pernambuco, está fazendo para que esses missionários avancem de fato, de verdade, já deixando o seu local, a sua cidade, a sua casa, para estar em um local como no Oriente Médio, que é um grande desafio, e eles se sentem muito confortados quando eles veem essa cena com um missionário que estava na Colômbia e assistiu um vídeo de uma igreja do Rio de Janeiro, eles criando a atmosfera ali para ajudar aquele missionário, parecia o local onde ele estava, eles fizeram o cenário. Então ele percebeu e sentiu que ele não estava sozinho naquela caminhada, naquele trabalho de evangelização. Muito bom. Bom, estamos já nos momentos finais, né, desse primeiro episódio aí do podcast sobre missões. E para a gente concluir, pastor, e gostaria de lhe deixar muito, muito à vontade, a gente sabe que diversas pessoas estão nos assistindo, né, através dos canais e ouvindo também através das plataformas aí de podcast, e temos, sem dúvida, seminaristas, pastores, né, obreiros, enfim, irmãos. E que conselho o senhor daria, com a sua experiência de pastor, de missionário, né, para essas pessoas, esses irmãos nossos que estão nos ouvindo e assistindo agora, que talvez sintam o chamado missionário, ainda não se despertaram para esse chamado missionário. Então, como missionário agora, fale para a gente quais os conselhos o senhor daria, né, para quem precisa ali considerar um chamado missionário. É muito importante essa pergunta, porque a gente não quer ouvir um grito como fosse um chamado. Nós precisamos ter certeza, porque Deus, assim como ele falou com o próprio Samuel, e até o profeta percebeu, e disse, olha, quando você ouvir outra voz, outra vez ele chamando, responda, eis-me aqui, Senhor. Então nós temos que ter certeza do chamado de Deus, para que a gente não venha se aventurar ou achar que missões é algo bonito, porque você vai conhecer outra cultura, não. A primeira coisa é procurar realmente ter suas convicções de chamado de Deus, porque quando Deus chama, ele também dá os ingredientes para a gente seguir à frente. Sim. Outra, o preparo. O preparo é de suma importância. Obviamente, o preparo acadêmico vai lhe ajudar muito também, aonde você vai procurar também, dentro da sua chamada, ali você ter ferramentas suficientes para que você possa desenvolver também na sua jornada, na sua caminhada, aonde ele for. E a outra coisa também, que a gente é fundamental, é você também ter outra formação. Hoje, por exemplo, na Colômbia, por exemplo,
para um missionário entrar lá, missões mundiais, já experimentou esse momento, de que um missionário que saiu daqui, parece que foi do Rio de Janeiro, ele tinha que ter outro curso, e ele era professor de educação física. E lá, quando ele chegou lá, na cidade, o governo exigiu que ele implantasse algum trabalho social, e o trabalho foi, ele fez uma escolinha de futebol. E ele ali também dava as aulas de futebol, mas também ele trazia a palavra, o evangelho. Então, esse preparo também acadêmico dele, na vida secular dele, ajudou também ele usar aquela ferramenta para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, é importante procurar ter as suas convicções do chamado, o preparo também na área, como missionário, um curso de teologia, um curso de missiologia, e também você desenvolver hoje também outra formação acadêmica. Isso aí também vai lhe ajudar muito, e como o próprio apóstolo Paulo diz assim, que tudo é lícito, né? É importante experimentar, mas saber dividir, né? E todo o preparo acadêmico, para mim, são ferramentas para que a gente possa correr mais um pouco além. E na vida missionária também não é diferente. Eu cito até o apóstolo Paulo, né? Era um homem que é um poliglota, sabia falar 5 idiomas, um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, um filósofo, um homem que tinha uma influência também dentro da estrutura religiosa de Israel. E observe que era um homem também que tinha cidadania romana. E observe que aquele homem, Deus conduziu, levou para que ele pudesse implantar as igrejas em outras culturas, em outros lugares, em outros países. Mas também o preparo dele lá atrás fez com que isso fosse mais, e ele alcançou muitos objetivos. Por isso que ele mesmo falou: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Muito bem. Pastor, para concluir nossa conversa, né, toda a sua experiência missionária até o momento foi no Brasil, em especial no Nordeste brasileiro, né? A gente já conversou, inclusive, fora desse podcast, sobre algumas dessas experiências, e o senhor trouxe também algumas delas para a gente. Se o senhor tivesse que vivenciar, recebesse um chamado do Senhor para vivenciar uma experiência missionária fora do Brasil, qual seria o campo missionário ou qual é o campo missionário que desperta um desejo no Senhor de fazer missões fora do Brasil? Um dos países, ultimamente, desses 3 anos para cá, que eu tenho observado e estudado sua cultura, de muitos deuses, na Índia. Para mim é um campo missionário desafiador demais, pela própria estrutura que eles têm de cultuar, né, a forma que eles vivem, e ali a gente percebe também que é um povo que precisa muito dessa graça do Senhor Jesus Cristo, né? Não só pela cultura, não só pelos deuses que é adorado ali, como rato, os animais ali, mas pelo estilo de vida mesmo deles. Desperta em nós, no meu coração, a verdade, está realmente trazendo ali o evangelho para aquela nação, e também conhecendo mais um pouco, das experiências dele, porque todas as nações, todas as tribos, para qualquer missionário, quando ele chega no local, ele acaba também aprendendo, são troca de valores. E ali também deixa de ser uma escola para a vida dele, mas a Índia seria um dos, hoje, campos missionários, mas a priori eu gostaria de conhecer. Bem desafiador. Queridos, conversamos com o pastor Luiz Henrique, da Igreja Batista Sinai, aqui em Vitória de Santo Antão. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de ter, como eu disse, trazido essa aula de missões, né? Foi muito enriquecedor. Que o Senhor continue abençoando o seu ministério para que nós continuemos sendo abençoados através da sua vida. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, poder passar um pouco da experiência que nós passamos, né? E daqui para frente espero ainda a gente transmitir as experiências não só para as nossas igrejas, mas para toda a comunidade e local onde nós fomos. Deus abençoe a todos, um prazer para nós. Até a próxima semana com o 2º episódio do podcast de missões, com mais um convidado trazendo experiências e conversando com a gente.
Deus abençoe vocês.